Eu vejo que a viagem para os Estados Unidos, ela teve muito papel, assim, de limpar aquele clima que tinha ficado ainda do ano passado, né, dos últimos 2 anos do governo Bolsonaro. E aí, nesse sentido, a viagem para a China também tem um pouco esse objetivo de limpar esse clima dessas relações desbalanceadas que tinham ficado. Com os Estados Unidos, acho que tinha dois temas importantes ali que foram tratados, que é a agenda da democracia, né, sobre a qual Lula e Biden convergiam, né, e convergem nessa agenda, porque os dois, enfim, sofreram com seus antecessores, né, com o Trump e, no caso, o Bolsonaro. Então, esse encontro, ele teve esse papel importante de reafirmação da democracia para o Brasil, reafirmação da democracia para os Estados Unidos. Se tratou de assuntos relacionados a meio ambiente, né? Então a gente não teve resultados concretos, mas a aproximação política ela está ocorrendo, né? Isso com os Estados Unidos. Com a China, né, a gente tem a viagem de um lado, que é esse mesmo caráter parecido, que é de limpar, né, a agenda, limpar o clima passado, mas com a China espera-se que a gente tenha resultados um pouco mais concretos. Porque aí é da própria natureza das relações e daquilo que essas relações têm sido nos últimos anos, apesar de todo o atropelo da gestão do Bolsonaro. Porque as relações Brasil-China elas nos últimos anos, em termos comerciais, né, em termos de investimento, elas foram relações que alcançaram uma concretude cada vez maior, né? Então, a China é, continuou no caminho de ser primeira parceira comercial do Brasil, mesmo durante o governo Bolsonaro. O Brasil foi um dos países que mais recebeu investimento da China nos últimos anos, também durante o governo Bolsonaro, porque a China ela é bastante pragmática nas suas relações, né? Ela não vai deixar de aproveitar uma oportunidade, não deixou de aproveitar oportunidades aqui por causa do governo Bolsonaro, e porque a China, na realidade, Thales, e aí é o que muda com relação aos Estados Unidos, ela tem, em termos concretos, muito mais para oferecer para o Brasil agora do que os Estados Unidos têm. Provavelmente acordos vão ser, alguns acordos provavelmente vão ser anunciados, né? Então já existe a expectativa, por exemplo, de um acordo na área espacial, com a retomada da produção de satélites, né, de sensoriamento remoto, do acordo Brasil-China. Existe, como a gente comentou antes aqui, a ideia, né, espera-se que seja anunciado o investimento da BYD, né, da Beauty Or Dreams, da empresa chinesa, na fábrica da Ford, na Bahia, para construir motores de caminhões e de carros elétricos. Então, eu acho que também, assim, a natureza das relações econômicas que o Brasil tem nesse momento com a China e que o Brasil tem com os Estados Unidos, dá essa vantagem de que nas relações Brasil-China acontece muito mais coisa, né? Então, tem muito mais alternativas e muito mais formas de tornar concretos os resultados quando a gente fala nessas visitas. Isso vai ser estabelecido na prática. Essa é a realidade, a gente vai saber na prática. Mas, assim, atualmente, a América Latina, por exemplo, eu não acho que ela está no nível de pressão por parte dos Estados Unidos como ela teve em alguns momentos do governo Trump. Acho que durante o governo Trump, por exemplo, com relação ao próprio 5G, na época, a pressão sobre o Brasil, sobre a América Latina, foi muito maior para que a região atuasse junto aos Estados Unidos para conter a China do que é nos dias de hoje. Então, eu acho que existe um espaço que pode ser explorado para construir projetos em conjunto com a China, tanto projetos em conjunto com os Estados Unidos, e que é um espaço, assim, que, como eu falei, na prática que você vai encontrar um pouco, né, como fazer isso, mas eu acho que existe espaço para isso. Como, assim, observando, tanto do lado da China como do lado dos Estados Unidos, o que a China busca é pragmatismo mais do que alinhamento. Quem busca o alinhamento do Brasil é os Estados Unidos. A China não busca o alinhamento do Brasil, ela busca que o Brasil seja pragmático e abrace as oportunidades. Os Estados Unidos que exigem mais
uma tomada de posição. Mas mesmo essa exigência hoje, ela não é uma exigência assim a todo custo.